Curaçao. Tem um país que acabou de entrar para a história do futebol, e é bem provável que você nem saiba direito onde ele fica. No dia 14 de junho de 2026, uma ilha minúscula do Caribe, com menos habitantes do que muita cidade de interior aqui no Brasil, pisou pela primeira vez num gramado de Copa do Mundo. E o adversário da estreia não foi um time qualquer, foi a Alemanha, tetracampeã mundial. O placar final você já deve imaginar, mas teve um momento que ninguém esperava. Lá pelos 20 minutos de jogo, esse paizinho de nada empatou a partida com a poderosa seleção alemã. A festa na arquibancada foi de arrepiar. Depois, é verdade, a máquina alemã acordou e cravou aquele resultado que todo brasileiro conhece de cor e salteado. Sim, 7-1. Mas convenhamos, para o menor país da história a disputar uma Copa do Mundo, sair de campo tendo feito um gol na Alemanha já vale como troféu. Esse país se chama Curaçao. E se o nome aí já acendeu uma luzinha na sua cabeça, calma que daqui a pouco a gente resolve esse mistério. Por enquanto, o meu convite é simples. Vem comigo conhecer essa ilha que é Caribe de verdade. Só que um Caribe que quase ninguém imagina que existe. Pega a sua bebida preferida e se ajeita aí, porque essa viagem vai te dar uma vontade danada de fazer as malas. Vamos começar do comecinho. Imagina uma ilha que ao mesmo tempo é um país inteiro. Um país pequeno, com cerca de 150 mil habitantes, mais ou menos o tamanho de Curitiba em gente. E numa área que cabe folgada dentro de muita cidade grande por aí, Curaçao fica ali, a uns 70 quilômetros da costa da Venezuela, bem no sul do Caribe. E é aqui que mora a primeira surpresa. Quando a gente pensa em Caribe, a cabeça vai direto para aquele cartão postal de floresta verdinha e coqueiro para todo lado, certo? Pode esquecer. Curaçao é quase um deserto. Tem cacto para todo canto, arbusto espinhoso, árvore torta entortada pelo vento, terra seca e um sol que não dá trégua. E mesmo assim, ou talvez justamente por isso, o lugar é de tirar o fôlego. O céu é azul o ano inteiro. A água é tão transparente que dá vontade de tomar um gole, e as cidades têm uma cara coloridíssima, cheia de personalidade. Curaçao é desses lugares que parecem ter sido montados juntando pedacinhos do mundo todo. Tem cheiro de Europa, tem batida de África, tem jeito de América e tem alma de Caribe, tudo ao mesmo tempo, sem briga nenhuma. Politicamente, a ilha faz parte do Reino dos Países Baixos. Para simplificar, é como se fosse um país holandês de governo próprio, com autonomia para tocar a própria vida desde 2010. Mas não se engana, é um país de verdade, com bandeira, com capital e com cara própria. A capital se chama Willemstad, e já adianto que ela vai roubar a cena mais para frente nessa viagem. Uma coisa que me encantou foi a história das línguas. Por ali todo mundo se vira em holandês, espanhol e inglês, mas o idioma do coração é outro. Chama papiamento. É uma língua que nasceu da mistura de tudo. Tem holandês, tem inglês, tem espanhol, tem até português de Portugal e palavras de línguas africanas. É o resultado de séculos de gente diferente se cruzando no mesmo pedaço de chão. E o mais bacana para nós brasileiros é que muita palavra soa familiar. Por causa dessa mistura toda, é incrivelmente fácil se virar por lá. Uma placa aqui, uma pergunta ali, e você se entende sem maior drama. Tem uma palavra em papiamento que vale a pena guardar. Dushi. Ela aparece em tudo. Pode dizer que uma comida tá deliciosa, que uma pessoa é querida, que o dia tá gostoso. Dushi é mais do que uma palavra, é meio que um jeito de ver a vida. É aquela calma boa, aquele carinho no trato, aquele cuidado com o outro e com a própria terra. Você sente isso no ar, assim que chega. E falando em chegar, vamos para a parte prática, mas sem encher a sua cabeça de número. O clima de Curaçao é, sem exagero nenhum, quase perfeito o ano todo. A temperatura passeia entre uns 26 e 33 graus, quase não chove, e o melhor de tudo, a ilha fica fora da rota dos furacões que costumam assustar o resto do Caribe. Tem bastante vento, o que ajuda demais a amenizar o calor. Ou seja, é praia garantida praticamente em qualquer época que você for. A ilha tem uma moeda própria, mas o dólar é aceito numa boa em quase todo lugar, então dá para se organizar tranquilo. E como tudo fica relativamente perto, o passeio flui.
Do aeroporto até a região central são uns 30 minutos de carro, e essa é a dica de ouro. Alugar um carro ali faz toda a diferença, porque as distâncias são curtas e dá para ir descobrindo a ilha no seu próprio ritmo. Confesso que para um destino tão pouco comentado por aqui, foi bem mais fácil de organizar do que eu imaginava. Mas chega de papo, bora pro que interessa. O que ver em Curaçao? Eu gosto de pensar a ilha dividida em algumas partes, mais para me organizar do que por regra. Tem o lado oeste, com as praias mais bonitas e mais em conta. Tem o lado leste, com praias igualmente lindas, só que mais movimentadas e um tiquinho mais caras. Tem o centro, em Willemstad, que é onde bate o coração da ilha. Tem a costa norte, brava, batida pelas ondas, e tem uma ilhota chamada Klein Curaçao, que é tipo um paraíso escondido dentro do próprio paraíso. Mas já vou te adiantar uma coisa. Por mais que a gente tente dividir e planejar, em Curaçao você vai acabar indo e voltando o tempo todo, sem ordem nenhuma. E tá tudo bem, faz parte da graça. Vou começar por Willemstad, porque é impossível não se apaixonar. Aquelas casinhas coloridas que você com certeza já viu em foto, todas enfileiradas à beira da água, são daqui. Amarelo, azul, rosa, verde, ocre, tudo refletido no canal como um arco-íris derretido. E tem uma historinha bem curiosa por trás. Dizem que antigamente as casas eram brancas, mas o reflexo do sol nas paredes era tão forte que dava dor de cabeça nas pessoas. Aí resolveram pintar tudo de cor. E o que era um problema, acabou virando a marca registrada da cidade. O centro histórico é tão especial que foi declarado Patrimônio Mundial pela Unesco. A cidade é cortada por um canal, e isso cria duas margens com personalidades diferentes. De um lado fica Punda, a parte mais antiga e histórica. Do outro fica outra banda, que em papiamento significa simplesmente o outro lado, e que hoje tem um ar mais artístico, cheia de murais e arte de rua. Ligando os dois, tem uma ponte que é uma atração por si só. Ela é flutuante, apoiada sobre boias, e o apelido carinhoso dela é a Velha Senhora que Balança. Caminhar por cima dela é sentir a água ondulando embaixo dos seus pés. E quando um navio precisa passar, acontece o melhor. A ponte inteira se afasta devagarinho para abrir caminho, igual uma porta bem educada. Enquanto isso, tem um barquinho que leva quem está com pressa de uma margem para outra. Lá no fundo dá para ver uma segunda ponte, bem mais alta, dessas que os navios passam por baixo sem problema nenhum. Willemstad é assim. Viva em cada esquina, cheia de lojinha de souvenir, restaurante e até uma feira flutuante, onde antigamente chegavam barcos da Venezuela carregados de fruta. É o tipo de lugar que te lembra que viajar não é só tomar banho de mar. Mas vamos ao mar, porque ele merece. Pega a estrada rumo ao extremo oeste, uns 40 minutos a partir do centro, e já vai preparando o coração. É lá que estão as praias mais lindas da ilha. E não é só opinião minha não, tem praia ali considerada uma das mais bonitas do mundo, como a famosa Casa Bau. E o nome das praias é uma festa só. Praia Cauqui, Praia Forte, Quenepa, Lagoon, Port Marie, Daiboi, Pescador. São tantas que, sinceramente, na volta para casa, você vai misturar tudo na memória. E sabe o que é melhor? Nem morando na ilha dá para conhecer todas, mas é exatamente isso que deixa sempre uma boa desculpa para voltar. Por essas bandas dá para nadar com tartarugas marinhas, dá para pular de penhasco direto no mar, dá para encontrar mirante de tirar o fôlego. E, pasme, dá até para esbarrar com porquinhos relaxando na areia quente. Eles estão nem aí pra gente. Fica tranquilo. A maioria das praias tem estrutura de beach club, mas em geral a entrada é gratuita, ainda mais durante a semana. Você paga só o que consumir, ou uma cadeira, ou uma daquelas barraquinhas de palha para fazer sombra. É barato e é fácil achar lugar. Difícil mesmo é decidir se fica nessa praia ou se arrisca a próxima. E tem um detalhe que me ganhou de vez: a quantidade de iguana desfilando para todo lado. No começo é novidade pura, você fica fotografando cada uma. Depois vira paisagem e você nem repara mais. Agora, nem só de praia mansa vive a ilha. Se você for para a faixa norte, vai notar que ali não tem praia para banho. E tem um motivo. É naquela costa que as ondas batem com força total, arrebentando nas rochas e criando formações que por lá chamam de bocas. Tem um parque inteiro dedicado a isso.
o Boca, onde o mar entra com fúria por fendas na pedra e às vezes solta um esguicho pro alto com um barulhão. É a natureza mostrando quem manda. E bem no meio da ilha tem o Parque Cristófil, onde fica o ponto mais alto de Curaçao. Não se assusta com a altura. São modestos 372 metros, mas a caminhada compensa pela vista lá de cima, com a ilha inteira espremida entre o Mar do Caribe e o horizonte da América do Sul. Quem tem sorte ainda cruza com um viadinho típico daqui, uma espécie que se adaptou ao calor seco da ilha ao longo de gerações. Voltando para o mar, o lado leste guarda mais praias tão bonitas quanto as do oeste, só que mais movimentadas e por isso um pouquinho mais caras, mas nada que assuste o bolso. Para você ter ideia, alugar uma cadeira de praia sai por uns poucos dólares. Aqui as praias são mais urbanas, mais populares. E é por essas bandas que dá para mergulhar em naufrágios que nunca foram esquecidos no fundo do mar e nadar no meio de cardumes coloridos. Tem um rebocador afundado, que virou ponto famoso, coberto de coral e cheio de peixinho passeando pelas janelas enferrujadas. E o melhor, dá para ver tudo só com máscara e snorkel, em pouquíssima profundidade. É de boca aberta. Vou ser sincero, o lance de Curaçao é justamente ficar tentando achar a diferença entre uma praia e outra. E sempre tem diferença, mesmo que seja pequena. É sempre água azul, areia dourada, mar quentinho e quase zero onda. Mas o que muda é o entorno, as falésias, a forma como as coisas estão dispostas. Chega uma hora que a gente até se acostuma com o paraíso e começa a querer algo a mais. E é aí que entra a joia escondida. Essa joia se chama Klein Curaçao, uma ilhota minúscula que você atravessa a pé em uns 10 minutos. Ela é completamente deserta, sem hotel, sem restaurante, sem rua, sem carro, nada. Para chegar lá você precisa contratar um passeio de barco. E felizmente tem boa estrutura para receber a galera com sombra, almoço e água fresca. Passar um dia ali é se sentir um náufrago de filme, daqueles bem românticos de aventura, só que com bastante gente animada por perto e zero perigo. No meio da ilhota tem um farol que, na minha humilde opinião, é o mais bonito que eu já vi. Solitário, ali no meio do nada, e ainda assim lindo de doer. E por falar em cenário inesquecível, tem um lugar que parece ter saído de um sonho. A Blue Room, a tal sala azul. É uma caverna marinha que só dá para acessar de barco ou nadando pela costa. Quando o sol entra pela abertura que fica embaixo d'água, a câmara inteira se ilumina com um azul neon de outro planeta. Parece que tudo flutua numa luz que não existe lá em cima. Na superfície, é daquelas experiências que você guarda para a vida toda. Agora, aquele mistério lá do comecinho. Você passou esse tempo todo me ouvindo falar de Curaçao e deve ter pensado: peraí, mas isso não é nome de bebida? É sim, só que tem uma pegadinha boa. A bebida é que tem o nome do país, e não o contrário. Aquele licor azul famoso, o Blue Curaçao, é um destilado feito da casca de uma laranja especial que cresce na ilha. A laranja em si é tão amarga que quase não dá para comer, mas a casca guarda um aroma maravilhoso, e é dela que sai o licor. Ah, e segura essa. Na origem o licor nem é azul. O azul foi uma sacada genial de marketing, que acabou virando a cara do produto no mundo inteiro. O curioso é que existe Blue Curaçao de várias marcas por aí, mas o original mesmo, só se encontra na ilha. Dizem que ninguém sabe ao certo onde fica a tal plantação dessas laranjas, só o pessoal da fábrica. Visitar essa fábrica e levar umas garrafinhas para casa é quase obrigatório. Foi exatamente o que eu fiz. E onde tem boa bebida, tem que ter boa comida. Olha, Curaçao não é terra de prato mirabolante, é mais uma mistura do mundo inteiro no prato. Você acha rede de fast food em todo canto, então fome ninguém passa. Mas o que dá o tom local de verdade são os ensopados caprichados, de cabrito, de carne, de frango. Tem até de iguana para quem é corajoso, mas juro que ninguém precisa se arriscar para comer bem por lá. E ainda tem uma sacada bacana. O peixe-leão, que é uma praga nos recifes da região, virou prato de chefe. O pessoal pesca para proteger o mar e serve em ceviche, em taco, até em pizza. Comer ajudando o ecossistema. Dá para ser mais douche que isso? No fim das contas, o que eu posso te dizer sobre essa ilha pequenina é que ela é uma porta de entrada perfeita para o Caribe. É o destino ideal para o brasileiro que já enjoou das nossas praias,
Ou que só tá querendo fugir do frio do inverno. Aqui não tem tempo ruim, quase nunca chove, e quase sempre dá praia. E mais do que sol e mar. Curaçao tem uma história de superação que dá orgulho. Um lugar que já foi chamado de inútil pelos colonizadores porque não tinha ouro, que carregou capítulos pesados no passado e que, mesmo assim, transformou cada limitação numa cor própria. Não é à toa que aquele time minúsculo conseguiu chegar a uma Copa do Mundo. É o tal do espírito Dushi. Transformar dificuldade em identidade. Transformar o amargo da laranja em doçura. Transformar a mistura em força. Se essa viagem despertou em você aquela vontadezinha de conhecer um lado do Caribe que pouca gente vê, então Curaçao está te esperando de braços abertos. E quem sabe a sua próxima aventura não começa exatamente por aqui.